Agora a gente volta a falar de milho, a gente falava um pouco de mercado, você viu que o milho no mercado futuro vinha em queda, o mercado físico também, a referência nos portos também caiu, ainda que tenha poucos negócios. Isso tem muito a ver com o assunto inicial do bloco, que é uma expectativa maior de produtividade e, consequentemente, de produção do milho, segundo a safra no Brasil. Para falar a respeito deste cenário e de como que ele vai mexendo com o mercado, nós vamos conversar agora ao vivo com Roberto Rafael, analista que vai conversar com a gente sobre o milho. Roberto, obrigado pela participação mais uma vez aqui no canal do Boi. E os números, pelo menos das empresas privadas, elas vão mostrando uma produtividade melhor, mas quando a gente anda aqui pelo interior, a gente vê isso aí muito claramente, né? Um cenário mais favorável para o desenvolvimento do milho segundo a safra, coisa que não tinha acontecido com soja, né? Mas com o milho segundo a safra vai ocorrendo, né? Até em estados que tiveram cenários de estresse hídrico, como Paraná e Mato Grosso do Sul. Qual que é a sua expectativa, pensando principalmente em mercado e talvez uma safra maior do que aquela que se esperava inicialmente? Roberto, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde a você, a todos os ouvintes do Agricultor BR. É um prazer estar sempre com vocês também, tá? Hoje eu estou meio desfalcado no braço aqui, que foi uma cirurgia do ombro, mas dá pra gente, ainda bem que é o esquerdo. Bem, Fabiano, na verdade é o seguinte, realmente nós estamos tendo aí um desempenho da safrinha brasileira fantástica, né? Na verdade o clima correu tudo bem, de uma certa forma também o plantio também foi tudo bem. Então assim, temos alguns estados aí com um pouco de estresse hídrico que deve ter umas perdas, né? Mato Grosso do Sul, talvez Minas, Paraná também. Mas o estado do Mato Grosso está rodando muito bem, Goiás também, enfim. Então nós vamos aí, na verdade, para uma safra bem grande de safra de inverno, não vou nem mais falar safrinha, né? Mas para você ter uma ideia, as expectativas que nós temos de números aí, que a Conab fala numa safra total do Brasil de 125 milhões de toneladas, tá? Mas a maioria dos números hoje das grandes consultorias já superam 130 milhões de toneladas. Isso em função de uma safrinha melhor do que se esperava. Então, pode ser até que seja mais do que isso, tá, Fabiano? Então, na verdade, assim, vamos novamente, nós somos um país que nós temos que negociar os nossos excedentes para exportação, tá certo? E eu estou trabalhando aqui com um consumo de 91 milhões de toneladas, a Conab fala só em 87, eu considero um pouco a mais, principalmente por conta do tamanho do consumo que vem se adicionando ano a ano no setor de etanol, né? Então, a princípio, com esses números, a gente fala aí já numa exportação necessária a mais de 40 milhões de toneladas, para a gente encerrar aí com estoque de 15, 16, que seria sustentável para chegar até a próxima safra, tá? Então, o Brasil está com uma produtividade excelente, né? Então, eu acho que pelo menos em termos de produtividade, o produtor está feliz. Vamos ver como é que isso responde em preços. Nós já estamos sentindo o mercado caindo já há algum tempo, né? A gente já teve a oportunidade de falar isso um pouco antes, que a gente dava esses sinais de que o preço de safrinha era outro, teve diferença de quase aí R$20 por saco. Então isso já está acontecendo e os mercados têm caído, né, Fabiano? Sim, e Roberto, até para pegar a notícia do dia, né, que ela começa na madrugada de hoje aqui no Brasil, com a confirmação de um acordo temporário de 90 dias entre Estados Unidos e China. Isso elevou os negócios em Chicago, já na madrugada elevava, depois da abertura oficial a gente via negócios melhores. No milho, principalmente no milho aqui no Brasil, esse acordo muda alguma coisa, né? Ele faz alguma coisa, porque para a soja traz efeitos, né, principalmente em relação a prêmios, em relação à expectativa de inserção de Estados Unidos novamente no mercado norte-americano, mas a China nem chegou a deixar de comprar, comprou na hora certa e depois não ia comprar mesmo. No caso do milho, mexe alguma coisa se altera? Então lembrando, né, Fabiano, hoje é um dia extremamente importante, hoje está saindo exatamente agora, mas o mercado não está se mexendo muito, então é sinal que, na verdade, está vindo neutro, né? Exatamente o relatório, primeira intenção de plantio, intenção não, o primeiro relatório de oferta e demanda para a safra 25-26 mundial, focando principalmente a safra americana, né? Então, o que você falou a respeito desses movimentos que nós tivemos após as reuniões aí no final de semana, com acertos que já estão sendo pronunciados de uma, vamos dizer assim, uma adesão entre as partes, de um acordo, né?
a gente vê assim no milho, mesmo quando existia o risco, na verdade, de não Estados Unidos não fornecer e entrar o Brasil substituindo, no milho, na verdade, ele não tinha um efeito muito grande, porque a China, hoje, isso atualmente, né, ela fala em importar 8 a 10 milhões de toneladas. Né? Na soja tinha uma expectativa muito grande, porque a soja, só dos Estados Unidos, se eu deixasse exportar, seria 30, um terço da produção da exportação dos Estados Unidos vai para a China. Então mexeria fortemente com os preços aqui no Brasil. No milho não. No milho ele ficou algo que assim um pouco sem efeito, porque a China vem produzindo bem e a necessidade de importação dela tem sido volumes pequenos. Então assim, pontualmente a gente não via que isso mexeria. Nem mexeu quando existia a possibilidade de não se exportar Estados Unidos para a China, como agora também a possibilidade dos Estados Unidos voltar a exportar para a China. Então, o efeito foi nulo, tá, Fabiano? E agora nós estamos recebendo, então, o relatório de oferta e demanda, que está saindo do USDA, né? Está acabando de sair, onde tem uma expectativa aí de uma produção de mais de 400 milhões de toneladas nos Estados Unidos, o que vai levar os Estados Unidos para uma produção, uma estoque de passagem ao redor de 51 milhões de toneladas, saindo de 37 milhões para 51. Isso é ruim para os preços, né? Porque, na verdade, nós estamos elevando aí praticamente de 37 dias para 51 dias a relação estoque, uso-consumo de estoque de passagem para o milho. Então, assim, é um cenário que pressiona um pouco, pode pressionar Chicago. Muito bem. E agora, falando, Roberto, ainda de preços, voltando aqui para o Brasil, né, já que ele não traz esse impacto, nós estamos hoje com um mercado muito mais voltado para o cenário interno brasileiro, ainda que a gente possa ter até 40 milhões de toneladas em exportação, nós estamos muito mais focados nesse mercado interno. E você falou a respeito da discordância, a respeito do consumo interno no Brasil, e esse é sempre um tema polêmico em relação ao que está se consumindo no país. Em termos de sustentação do mercado, pensando no produtor que produz, aquele que demanda internamente, nós temos parâmetros que são satisfatórios para as duas partes no momento, Roberto? Sim, porque na verdade, é como eu disse, né, Fabiano, a gente vai trabalhar com excedentes, né? Esses excedentes vão estar beirando alguma coisa aí. Veja, a gente vai ter que ver como é que vai ser a produção efetivamente, né? Mas tudo se encaminha muito bem. Então, provavelmente teremos excedentes de 40 a 45 milhões de toneladas para a gente exportar. E nós precisamos ter esse mercado, encontrar esse mercado. Nós vamos ter uma concorrência grande com os Estados Unidos, mas o Brasil tem um mercado, inclusive, de um produto de qualidade muito boa, o milho brasileiro. Existem alguns países que rasgam elogios por conta disso. Então não vamos ter a continuidade das nossas exportações. Então é isso que vai, na verdade, fazer com que dê os direcionamentos de preço para o segundo semestre. Neste momento, nós estamos passando exatamente por um hiato, né, entre a entre-safra para chegar na safrinha. Já temos algumas regiões aí colhendo muito pouco milho, mas já começou, tá certo? E isso vai se, na verdade, chegar num rush de colheita a partir aí da segunda quinzena de junho, primeira semana de julho. Então, assim, o mercado está voltado até para o mercado interno no momento, porque a exportação ela só vai acontecer a partir de julho. Esse mercado está aberto. Mas é um preço que você mesmo citou agora há pouco, né, Fabiano? Ao redor de 69 a 70 reais posto no porto, que a princípio não está atendendo muito produtor. Pensando que há um mês atrás a gente teve negócio a 78, R$ 8 a mais. Né? E o que mudou disso de lá para cá? Foi aquilo que a gente falou já em outras entrevistas. A gente tinha estoque, na verdade nós tivemos uma questão problemática que foi a questão da colheita da safra de soja, que houve direcionamento para a soja, os fretes aumentaram, largaram um pouco o mercado de milho e o milho ficou sem a locomoção, distribuição entre estados. Né? E o milho subiu. O milho bateu paridade de importação durante esse período. E era um momento que a gente falava, é momento de vender, vamos fazendo essa parte. Quem tinha produto tinha que estar vendendo. Como ainda nós estamos numa situação, vocês vejam que o mercado aqui, base Campinas, que é base da B3, ele está numa faixa de 75, 76 reais. Né? Isso no mercado físico. Na B3, ele já está com esse contrato para encerrar agora na quinta-feira, está 74. Para a safrinha, o milho está 64 reais. Né? O que é esse 64? É porto aí na faixa de 68 a 70, tirando uns 4 a 5 de diferença. Eu diria até que o mercado
da B3, ele está mais rápido que o físico. Então, tanto que isso faz com que os produtores, além da queda, percebendo isso, então seguraram um pouquinho, né? Então, não há um interesse nesse momento, nesses níveis de preço. Agora, nós vamos ter uma safra americana grande, nós vamos ter uma questão de uma safra também brasileira grande, né? Depois uma grande produção de soja, tudo isso que o produtor tem que ver. Então, se eventualmente alguém precisa de espaço, o momento ainda, quem tem produto, o momento é agora. Quem está para safrinha, quem vai ter produto só na safrinha, o melhor momento de preço aconteceu há 30 dias atrás, 40 dias atrás, que a gente sinalizou até aqui, falando, olha, era o momento de vender, né? Porque, na verdade, a diferença era muito grande. Então, os preços da safrinha hoje são espaçados nos portos. 68 a 70, sendo que a gente teve a R$ 78 lá atrás. E poderia ter pego, quem tinha milho físico, poderia ter pego milho quase paridade de importação durante um bom período de tempo aí, entre fevereiro, março até abril.